Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Já estava programado que a gente ia passar as festas de final de ano na casa dos meus avós em Maringá. Como, aliás, sempre acontecia. Dessa vez, acabei chamando a Patrícia para ir junto. Até porque, além de vizinhas, éramos muito amigas. Ela também ficou bastante empolgada, até porque não conhecia Maringá. Tínhamos praticamente a mesma idade. Eu, por exemplo, tinha 18 anos e ia completar 19 em fevereiro do ano seguinte, pouco antes do carnaval. Minha mãe, inclusive, conversou com a mãe da Patrícia sobre a viagem, para que ela ficasse tranquila, despreocupada. Lembro que chegamos no dia 24 de dezembro. E eu confesso que estava bem ansiosa, porque queria muito rever um rapaz. Um carinha que morava ali na rua da casa da minha avó. A gente tinha, inclusive, trocado uns beijos na última vez que eu havia estado lá. Aliás, acho que a minha amiga nem aguentava mais me ouvir falando dele. Chegamos a trocar algumas mensagens no decorrer daquele ano. Ele, inclusive, sabia que eu estava indo para lá. Falou que também estava ansioso. Era um romance, assim, como que eu vou dizer, meio inconsequente, né? Sem pretensão. Mas quem é que sabia o que podia acontecer no futuro? Lembro quando a gente se conheceu, no ano anterior, como eu já disse, Natal era sagrado, a gente ia lá para a casa da avó, fazia ceia com os parentes. A casa da minha avó ficava cheia de gente. E teve um dia que eu, mais duas primas, ficamos ali na frente jogando vôlei. E foi nessa hora que ele se aproximou e pediu para jogar com a gente. Olha, de saída, eu achei tão bonito. E deu para sentir desde o começo que pintou um interesse entre nós. Quando soube que eu era de Curitiba, ele ficou ali do meu lado, puxando conversa. Depois me convidou para darmos uma volta e foi aí que trocamos o nosso primeiro beijo. Repito, nada demais. Romancezinho assim, despretensioso. Eu tinha 17 anos na época. Ele já devia ter uns 20. Depois que voltei a Curitiba, custei um pouco para parar de pensar nele, mas o tempo e a distância se encarregaram de me fazer tirá-lo da cabeça. Por isso é que eu digo, não estava apaixonada, até porque nem havia tido muito tempo para chegar nesse nível. Fiquei entusiasmada, digamos assim. Mas dizer que estava apaixonada, acho que já era exagero. A gente acabou se vendo naquele mesmo dia em que chegamos. Já era assim de tardinha. Aí eu, a Patrícia e uma prima, saímos para dar uma volta ali pelo bairro. E depois que voltamos, ficamos conversando ali na frente. E foi bem nesse momento que ele chegou. Tava de carro. Chegou, deixou o som ligado e ficou ali, batendo papo com nós duas. Nós três, né? Não vou negar que senti até um friozinho na barriga quando trocamos aquele abraço e um beijo no rosto. Olha, não é querer exagerar, mas ele parecia mais bonito do que eu me lembrava. Tinha deixado a barba crescer. Parecia assim mais adulto, mais maduro. Eu o apresentei para minha amiga. Os dois se cumprimentaram enquanto a gente conversava. Fiquei ali, só esperando pelo momento em que ele fosse me convidar para darmos uma volta, né? Não nego que estava morrendo de vontade. Não só de dar a volta, mas de ficar sozinha com ele. E até, de repente, trocarmos uns beijos, como tinha acontecido naquela primeira vez. Mas, não sei, a gente começou a conversar e surgiu um assunto e outro, o tempo foi passando e ele não fez convite nenhum. Apesar disso, deu para sentir que tinha, assim, uma aura gostosa entre nós. Até porque a gente não parou de se olhar. Depois, acabamos entrando, fomos ajudar o pessoal a preparar a ceia. E a verdade é que somente no dia seguinte, eu e o Luan voltamos a nos ver. Ele mandou uma mensagem um pouco antes de escurecer, querendo saber o que eu estava fazendo, se não queria encontrá-lo um pouco. E resumindo, fomos dar
aquela tão desejada voltinha de carro. Eu avisei somente a Patrícia, que ia sair um pouco com ele. E não sei se era pelo fato de ser feriado de Natal, mas as ruas estavam desertas. Não tinha uma viva alma na rua. Ele estacionou assim num lugar não muito longe e ficamos ali conversando. E não demorou muito para trocarmos o nosso primeiro beijo. Quer dizer, primeiro beijo daquela temporada. O fato é que tudo estava tão gostoso ali entre nós dois. Cada beijo que a gente trocava despertava sensações ainda mais gostosas em mim e acredito que nele também. E olha, se dependesse só dele, teríamos feito o amor ali mesmo dentro daquele carro. Ainda bem que eu me controlei. Pelas tantas eu lembro que falei: Luan, para. Aqui é perigoso. Você não tem medo de passar alguém aqui perto e ver a gente? A gente tá na rua. Ah, mas não tem perigo nenhum. Bom, se bem que a gente podia ir lá pra casa, né? O que você acha? Não tem ninguém em casa hoje? O pessoal todo saiu e... A verdade é que tudo entre nós estava tão saboroso, sabe? Tão delicioso, que eu acabei me deixando levar. Era melhor ficarmos sozinhos na casa dele do que dentro daquele carro ali na rua. Ainda bem que não tinha ninguém ali na frente. De modo que ninguém me viu, quer dizer, acredito que não, né? Entrando pelo portão junto do Luan. E como ele tinha dito, realmente não havia ninguém em casa. Estávamos ali sozinhos. E o fato é que aí não deu para controlar. Acabamos fazendo amor na cama dele, no quarto dele, como nunca tinha acontecido. Porque o nosso namorinho, sabe, da temporada anterior, se limitava aos beijos e abraços. Mas foi simplesmente maravilhoso. Um momento muito especial, que eu tenho certeza de que não vou esquecer tão cedo. No fim, também consegui sair dali da casa dele, sem ninguém me ver. Estava me sentindo tão bem, tão feliz. Estava, na verdade, me sentindo nas nuvens. Achei melhor não comentar nada com ninguém, nem com as minhas primas, nem mesmo com a minha amiga, Patrícia. Falei apenas que tínhamos saído para dar uma volta de carro, conversar e que acabou rolando. Um beijo aqui, outro ali, mas não entrei em detalhes. Bom, não preciso nem dizer que tudo aquilo que aconteceu naquela cama mexeu demais ainda comigo. Não consegui tirar da cabeça a imagem dele, nem as cenas de nós dois juntos, lá naquele quarto em cima daquela cama. Era para termos voltado logo depois do Natal, aqui para Curitiba. Mas eu convenci os meus pais a me deixar ficar ali, na casa da avó, pelo menos até a virada do ano. A Patrícia também ligou para os pais dela. Eles concordaram, numa boa, que ela também ficasse, de maneira que foi a melhor coisa que a gente fez. Até porque, dessa forma, a gente podia aproveitar mais um pouco o passeio. O Luan nos levou para conhecer um barzinho que a gente costumava frequentar. A gente ficou ali o tempo todo, sabe, como dois namorados. Olha, foram dias maravilhosos. Inclusive, nem passamos o ano novo ali com os parentes. Nem com os meus, muito menos com os dele, que estava todo mundo viajando. A convite do Luan, eu e a Patrícia passamos junto com um pessoal que ele conhecia, uns amigos, com direito a churrasco, bebidas. E foi simplesmente muito, mas muito divertido e muito gostoso. Eu, inclusive, acabei exagerando um pouco na bebida. Não era acostumado a beber, né? E acabei até adormecendo lá no quarto, enquanto a festa rolava solto ali na casa. Quando despertei, ainda meio zonza, dei pela falta da minha amiga. Ela não estava ali. E o pior é que ninguém sabia me dizer onde que ela estava. Se tinha ido embora de repente. E para ficar ainda mais delicada a situação, procurei pelo Luan e ele também não estava. De repente,
ela tinha pedido que ele a levasse embora para casa. Mas eu duvido. Ela não me deixaria ele dormindo. De qualquer maneira, pelo fato de eu ter ido dormir um pouco lá no quarto, uma dessas ela, sei lá, se sentiu meio deslocada e pediu pro Luan levá-la. Só que dali a pouco eles voltaram. E podia ser impressão minha, mas voltaram meio estranhos. Perguntei, ué, onde é que vocês foram? Por que não me acordaram? Ele respondeu, a gente foi ver se achava gelo. Mas nem no posto de gasolina tinha, você acredita? Aliás, como que você tá? Tá melhor depois de ter dormido um pouco? A verdade é que eu ainda estava me sentindo muito tonta. Estava um pouco melhor, mas ainda muito tonta. Até que dali a pouco, ele nos levou lá para casa da avó Lúcia. Eu até pensei que fôssemos ficar namorando um pouco ali na frente, antes de entrarmos, mas não. Ele se despediu, falou que estava cansado, com sono. Ainda ficamos lá em Maringá mais 2 dias depois disso, até que chegou o dia da volta. Depois do ano novo, não sei, eu senti que ele mudou um pouco comigo. Tanto que nem ficamos mais juntos depois. Eu até pensei que ele fosse nos levar à rodoviária, só que nem isso. Aliás, nem pudemos nos despedir pessoalmente, apenas pelo celular. Ele falou comigo um pouco, depois eu passei o telefone para Patrícia se despedir e ficou nisso. Quem nos levou à rodoviária foi um primo meu. Bom, de qualquer maneira, voltamos e tratamos de retomar a vida. Eu tinha botado na minha cabeça, por exemplo, que iria arranjar um emprego depois que a gente voltasse. Sei lá, queria dar um rumo novo para a minha vida. Mas a verdade é que não conseguia parar de pensar no Luan. Em tudo que tinha acontecido entre nós lá na casa dele. Desde que chegamos, a saudade bateu tão forte. Eu senti tanto a falta dele. Os dias passando, as semanas. Assim que entrou fevereiro, eu fiz aniversário. O Luan, inclusive, mandou uma mensagem bonita, me desejando feliz aniversário. Na verdade, eu queria mesmo é que ele viesse para cá. Mas como sabia que era difícil, porque ele tinha o trabalho dele, né? Trabalhava inclusive aos sábados. Ficou por aquilo. E foi justamente na semana que antecedia o carnaval que aconteceu uma situação que eu sinceramente não esperava. Eu já estava assim meio preocupada, meio desconfiada. Sabe? E de repente fui lá para tirar cisma, fiz um teste de farmácia e pro meu desespero o resultado deu positivo. Olha, eu fiquei tão apavorada. Só que antes de conversar com alguém a respeito, resolvi fazer um exame de sangue para não haver dúvida. Inclusive, no dia em que fui até o posto fazer a consulta, encontrei a Patrícia lá também. Ela também tinha ido se consultar. Mesmo assim, sabe, a minha situação, até porque era para ver, constatar se eu estava grávida. Era, suponho, mais séria do que a dela. De maneira que eu acabei me abrindo com ela. Contei do teste de farmácia que eu tinha feito, que tinha dado positivo, e ainda acrescentei. Meu Deus, meus pais vão me matar se o exame de sangue também der positivo. Você já imaginou eu grávida? Aliás, eu quero só ver qual vai ser a reação do Luan, né? Quando ficar sabendo. Ela só balançou a cabeça. Ficou quieta o tempo todo. Parecia preocupada com alguma coisa. Fiz o exame, só que antes de pegar o resultado, que muito provavelmente também daria positivo, estourou uma outra bomba. No sábado, lembro que cheguei à noitinha na minha casa e a Patrícia e a mãe dela estavam ali em casa conversando com os meus pais. Com meu pai e minha mãe. As duas. Eu senti, inclusive,
que o clima estava meio pesado. Todo mundo sério, sabe? Todo mundo de cara esquisita. Do que entrei pela porta, minha mãe já foi perguntando: você por acaso tem o número do celular daquele rapaz que mora lá, do lado da casa da tua avó, Karina? Antes de responder, olhei para Patrícia, que estava de cabeça baixa. Estranhei, porque ela nem me cumprimentou. Ficou quieta o tempo todo. Aliás, ninguém me cumprimentou, nem meu pai, nem minha mãe. Minha mãe já foi fazendo aquela pergunta. Tava todo mundo muito esquisito. O clima pesado. A primeira coisa que me passou pela cabeça: que ela tivesse contado para minha mãe as coisas que eu tinha confidenciado a ela. Ou seja, que eu estava grávida. Do teste de farmácia que eu tinha feito. Daquela suposta gravidez. E a minha mãe, sei lá, tivesse contado pro meu pai. Foi o que me ocorreu, porque, repito, estava todo mundo muito sério. Engoli em seco e perguntei: de qual rapaz que a senhora está falando, mãe? Você sabe de qual rapaz eu estou falando? Daquele tal de Luan. Você tem o número dele? Ué, mas por que a senhora quer o número dele? O que houve? Juro, eu estava esperando uma coisa, só que acabei ouvindo outra. Aliás, quem respondeu nem foi a minha mãe. Foi a mãe da minha amiga. Aconteceu o que não podia acontecer, Karina. Esse rapaz engravidou a nossa filha. Olha, eu senti um gelo na espinha naquela hora. Meu Deus, será que eu tinha ouvido direito? O Luan tinha engravidado a Patrícia. Ela também. Olha, minha ficha custou a cair, porque fiquei em choque. Como assim, meu Deus? Fiquei olhando para a Patrícia para ver se ela dizia alguma coisa, mas ela permaneceu em silêncio olhando para o chão. Meu Deus, ela não tinha me contado nada. Será que aquele dia quando a gente se encontrou no postinho de saúde, ela também tinha ido se consultar com o médico para saber se estava grávida? Pelo jeito, sim. Eu senti que ela estava estranha. Ficou quieta o tempo todo. Principalmente depois que eu contei da minha suspeita de que estava grávida. Meu Deus, por que ela não me falou nada? Aliás, por que escondeu de mim que também tinha ficado com ele? Sabe quando você começa a ligar uma coisa na outra? Começa a recordar de coisas assim, já acontecidas? Com toda certeza, eles tinham ficado juntos durante a festinha do Ano Novo, lá na casa daquele amigo do Luan. Eu tinha pegado no sono, fui me deitar um pouco, e eu lembro que quando eu despertei, eles não estavam. Tinham saído, os dois. Segundo o Luan, tinham ido até o posto de gasolina buscar gelo. Só que, pelo jeito, eles não tinham ido atrás de gelo coisa nenhuma. Pelo jeito, bem ao contrário. A coisa tinha pegado fogo. Olha, eu fiquei de cara com a minha amiga. Porque, meu Deus, querendo ou não, ela acabou bancando a fura-olho. Eu fiquei em choque. Depois disso, daquela revelação, eu não consegui nem abrir a minha boca. Minha mãe ali, querendo saber se eu tinha o número do celular do Luan. E eu falei que não tinha. Menti, claro. De tão desatinada que fiquei com aquela novidade. Ela então falou que ia ligar para a avó Lúcia para ver se conseguia o número com ela. Olha, eu não estava perdida de paixão pelo Luan. E também não era sua dona, né? Mas achei muita sacanagem ele ter ficado com a Patrícia e levado ela para a cama depois de ter ficado comigo. Eu achei muita falta de respeito.
Aliás, não só da parte dele, mas dela também. Fiquei muito mal com essa história. Tão mal que acabei me trancando no quarto. Deixei todo mundo ali na sala e fui pro quarto tentar assimilar aquele choque. Não me perguntem por quê, mas mesmo depois que peguei o resultado do exame de sangue que eu tinha feito, que, claro, confirmou a gravidez, achei melhor não comentar com ninguém ali em casa. Não sei nem o que aconteceu comigo, mas me bateu uma tristeza. Só de saber que os dois tinham ficado juntos, o Luan e a Patrícia, que ela também tinha engravidado dele, que acabei me calando em relação à minha gravidez. Sabe quando você precisa de um tempo assim para digerir o que está acontecendo à tua volta? Mesmo com o papel na mão, atestando que estava grávida, fiquei na minha. E detalhe, podia até ter ligado pro Luan e botado os cachorros nele, cobrado por ele ter ficado com a minha amiga, enquanto eu dormia lá na casa do amigo dele, para sarar do pobre. Só que nem isso eu fiz. Fiquei na minha, esperando pelas consequências do episódio. Nem com a Patrícia eu fui falar. Nem tirar satisfação com ela eu fui. E ela também não me procurou, pelo contrário. Parecia até que estava me evitando, fugindo de mim. E o fato é que mesmo eu não tendo passado o número do Luan para ninguém, através da avó, minha mãe acabou conseguindo o número dele e passou para a mãe da Patrícia. Essa história ainda deu tanto pano para manga que ninguém consegue imaginar. O fato é que tudo isso me deixou tão mal, tão nervosa, que tive até crise de ansiedade. Olha, tinha dias que eu sentia palpitações tão fortes no peito que achava até que fosse morrer. Não sei se foi por conta disso, mas um dia, enquanto tomava banho, tive um sangramento. Era muito nervoso o que eu passava. Só que não imaginava que isso pudesse acontecer. Acabei sofrendo um aborto espontâneo e perdendo meu nenê. Fazia 2 semanas que eu tinha pego o resultado daquele exame de sangue. E no fim, infelizmente, antes mesmo de contar em casa, acabei perdendo meu filho. A única que ficou sabendo foi a Patrícia. Mas depois de tudo que aconteceu, ela se afastou de mim. E acho que não deve ter comentado com ninguém sobre as coisas que lhe contei aquele dia, lá no posto de saúde. Claro que fiquei muito mal por ter perdido meu bebê. Só que depois, pensando com calma, talvez tenha sido melhor assim, porque imagine a situação. E eu digo que talvez tenha sido melhor assim, inclusive para a criança. Imagina, nós 2 grávidas, do mesmo homem, ali em casa. Nunca ninguém ficou sabendo da minha gravidez. Onde, inclusive, mandei mensagem pro Luan. Perguntei assim, como quem não quer nada, em tom de ironia, só para ver o que ele falava. E aí, Luan, tá feliz por saber que vai ser papai? Parabéns por ter engravidado a minha amiga. Ele viu a mensagem, mas adivinha, nem respondeu. Deve ter ficado envergonhado, né? Na verdade, eu já imaginava que ele não ia responder. O detalhe foi que ele não assumiu a Patrícia. Até onde eu soube, ia assumir a criança, caso realmente fosse sua. Até isso ele fez. Botou em dúvida a paternidade do bebê que ela esperava. Disse que só assumiria depois que fosse comprovado que o filho era dele. É para se ver que ele não era um cara bem intencionado. Até porque, se fosse, não teria seduzido nós 2, levado as 2 para a cama. Se aproveitou da situação. A grande verdade é essa. Por isso, repito, apesar de ter sentido o modo como tudo aconteceu, ele não queria nada com nada. Não queria nada sério com ninguém, nem comigo, muito menos com ela. E além de tudo, ainda estragou a amizade que havia entre nós 2. Porque, repito, ela acabou se afastando de mim, me evita. Sei que podia ter sido pior. Eu podia, por exemplo, estar muito apaixonada,
cheia de sonhos, de planos. Nesse caso, a dor teria sido infinitamente maior. Eu com certeza estaria devastada por dentro. Ainda mais do que já estou. Quem sabe tivesse até caído em depressão. Mesmo assim, nunca mais fui a mesma. Sei lá o que aconteceu comigo. Tudo que houve deixou marcas profundas que eu sei que vão demorar para sumir. Só que, repito, mesmo eu tendo perdido meu filho, bem no comecinho da gestação, podia ter sido pior. Doeu. Ainda dói, na verdade. Mas ainda bem que não estavam morrendo de amores, apaixonada. Porque aí, repito, eu estaria tão devastada que sei lá se iria aguentar. A pressão, o abandono, a traição. Tudo o que aconteceu foi tão grave. E poderia ter acabado com a minha vida. É impressionante como que certas pessoas se envolvem com outras assim, sem imaginar as consequências. Ou se imaginam, não estão nem aí. Se bem que também fiz meia culpa. Eu também fui inconsequente. Eu também fiz uma coisa que não deveria ter feito. Me entreguei para ele assim, sem proteção nenhuma. De modo que, se ele foi culpado, eu também fui. E peço perdão todos os dias àquele filho que eu esperava e que infelizmente nem chegou a nascer.